Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está ouvindo isso, mas seja bem-vindo a mais um episódio do Fotografia na Igreja. Eu quero muito já, de antemão, falar para você que eu estou muito feliz, cara, com todo o projeto que está rolando. O primeiro episódio que a gente soltou foi muito legal vocês poderem conhecer um pouco do porquê isso existe, mas agora, nesse episódio, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu decidi fotografar uma coisa como essência, buscar que a fotografia falasse mais daquilo que a gente estava ali assistindo pelo visor, eu comecei a perceber que eu precisava me conectar com arte, que eu precisava ouvir mais, consumir coisas que me inspiravam. E a proposta do podcast é essa. E a pessoa que está aqui hoje, que vocês já sabem que já está com o nome em todos os lugares, né? Eu estou fazendo suspense à toa, é uma pessoa que me inspira muito pela forma, pelo olhar, pela construção da poesia, pela forma de olhar um assunto que sempre traz para a gente clareia um lugar onde a gente talvez não fosse olhar. E isso faz com que, quando eu vou fazer minha fotografia, que eu pare e pense. Eu posso clarear para alguém um lugar onde a pessoa não fosse olhar? Então eu quero muito dividir com vocês esse processo, ouvir, aprender um pouco sobre poesia hoje com Thiago Grulha. E aí, Caio? Você viu isso aqui? Como rolou a introdução? Mano, que introdução. Eu tô aqui pensando como é que eu reajo a tudo isso. Não o que você falou de mim, mas a como você se comunicou já é poético. Que isso, cara? O seu discurso já é poético, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Primeira vez que eu participo de um podcast nesse formato. Que honra, hein? A minha estreia. Então me perdoem se eu fizer qualquer coisa meio equivocada aqui, mas estou com o coração grato e com muita vontade de contribuir para que as pessoas que participarem, que assistirem, que consumirem esse conteúdo possam ser abençoadas, possam abrir o coração para coisas novas e que seja legal. Eu acho que quando as pessoas, Thiagão, foram ouvir, falar que lançou um podcast sobre fotografia na igreja, e esse aqui é o segundo episódio, elas vão falar assim, cara, mas poesia, né? Tipo, o Thiago Grulha falando de poesia, que o Thiago Grulha fotografa, a gente não sabe, né? Tipo, o que o Thiago Grulha está fazendo na igreja? Eu queria despertar mesmo nas pessoas essa forma de contribuição que a gente quer fazer aqui. Essa curiosidade para entender melhor a forma de contribuição. Que a gente, cara, eu quero muito que você... como a gente até bateu esse papo uma vez pela internet, que o processo... Eu acho que não tem um segredo, não tem uma fórmula, mas existem coisas que... A forma que você constrói a sua poesia, mano, agrega muito na fotografia. Acho que o papo que a gente teve aquela vez que eu terminei falando, cara, para mim muda a forma que eu olho algumas coisas que... pela lente da fotografia, e você olha pela lente da caneta, né? Pela forma que a caneta vai fazer, ou pelo teclado do celular, enfim. Então eu queria muito falar um pouco que você falasse um pouco sobre essa construção do Thiago Grulha, que hoje a sua página no Instagram, o seu perfil no Instagram, ele é um perfil que traz sempre pra gente uma perspectiva diferente, né? E como foi estruturar isso como artista, né? Você vem da música, ou antes da música você vem... você vem da música para isso, ou antes você participou de alguma outra coisa que eu não saiba? Mas, tipo assim, essa construção para chegar... Porque eu acho que como artista, eu vou falar agora e vou calar a boca, que eu falo bastante. À vontade. Mas, como artista, eu vejo que toda construção de expressão, ela passa por um processo de amadurecimento, de vários outros processos. E eu queria muito que você falasse disso, porque eu acredito que muito nesse processo da sua poesia vai ensinar muito a gente a poder amadurecer também o nosso olhar para que a poesia, através da fotografia, fale das igrejas, entende? Vai com você. Sensacional. Eu acredito assim que o meu encontro com a poesia se deu num contato de assombro, assim, de espanto. Quando eu li uma coisa que me ofereceram, assim, ó, lê isso aqui, vê o que você acha, vê o que você sente. Quando eu li um assunto que não era tão assim incomum, mas compartilhado de uma forma trabalhada, de uma forma bonita, leve, meu irmão, parece que a poesia, ela abre o seu coração antes de comunicar alguma coisa. Primeiro você tem um impacto com a beleza, com o encanto, aquilo te acalma, aquilo te convida, aquilo parece que pavimenta o chão para você. E aí quando você já se abriu, quando você já sorriu, aquilo que a poesia comunica encontra um coração amistoso, encontra um coração receptível, ou receptivo, na verdade. Então, eu me lembro que eu tive vários gatilhos, várias coisas que contribuíram para que eu amasse a escrita como eu gosto, mas eu acho que uma que me vem à mente agora, Caio, foi quando eu tive um contato com um escritor chamado Max Lucado, que é um escritor
muito conhecido no cenário brasileiro, inclusive ele já foi missionário no Rio de Janeiro, mas ele é um pastor estadunidense, tem a sua igreja lá nos Estados Unidos, e é um escritor best-seller, tem muitos livros assim vendidos no mundo. E eu me lembro que na época o Baruch, e não tem como eu falar da minha vida sem citar o Baruch, me deu um livro chamado A Grande Casa de Deus, que é uma obra que descreve a oração do Pai Nosso e apresenta a oração do Pai Nosso como um lugar onde nós temos que morar. A oração do Pai Nosso não é apenas algo para se recitar, para se decorar. Aquilo ali é uma estrutura para você viver dentro dela. E quando eu comecei a ler aquele livro, eu falei, mano, eu nunca tinha sentido tanta coisa, pensado tanta coisa, vivido tanta coisa em relação a esse texto, como eu vivi lendo esse livro. Porque o Max Lucado é muito poético, ele tem uma escrita muito habilidosa. E a partir dali eu comecei a compreender, talvez, o quanto era importante não apenas falar, mas trabalhar um pouco melhor como falar. Né? Não só oferecer a maçã, mas oferecer a maçã na salva de prata, né? Como a Bíblia fala, oferecer numa bandeja tão bonita que parece que a maçã é mais saborosa. Assim, né? Então eu diria que o meu início, meu assombro, meu start foi esse contato com essa literatura que eu tinha lá os meus 17 anos, talvez. Que animal. Já lia antes disso, já tinha contato com algumas coisas antes disso, mas o start, tanto é que o meu pastor na época, o pastor Nino, me chamava de Tiago Lucado, porque eu comecei a escrever usando a mesma lente, né? Qual que era a lente do Max Lucado? Eu não quero enxergar alguma coisa que está fora. Eu não estou procurando um segredo que está além desse lugar. Eu quero perceber o que está aqui. Poesia é estar plenamente presente. Isso é poesia. Porque tudo que a poesia quer fazer é abrir os nossos olhos para as realidades que já estão perto da gente. E o Max Lucado faz isso. Hoje eu leio um pouco menos dele, mas ele faz isso com muita habilidade. Então eu comecei a tentar fazer essa viagem. Então eu parava em algum lugar, eu ficava olhando, prestando atenção, porque a poesia te obriga a prestar atenção na vida. E aí eu percebi uma fala de uma criança com o pai. Eu falei, mano, que fala maravilhosa. Não é só um filho falando, pai, me pega no colo para eu conseguir enxergar em cima. Espera aí, pai, me pega no colo para eu conseguir enxergar em cima. Então significa que para uma criança, o colo do pai não é só afeto, é visão. O colo do pai não é só carinho. É perspectiva. Eu já pode desligar. Já é isso que eu estou falando, Brasil. É disso que eu estou falando. Eu estou na mesma altura do olhar do meu pai, sem ter crescido ainda. Experiência. É o doar de experiência, é o doar de sensação, de possibilidade. É você tirar uma pessoa que está num lugar e trazer para onde você está também. E isso já muda muita coisa. A altura de onde eu olho já muda o que eu olho. Então, a partir daí, Caio, eu sei que eu me estendi, mas foi a partir daí. Foi aí que eu comecei a observar mais a vida, prestar mais atenção no que as pessoas falam. Poesia não é o que sai da minha cabeça. Poesia é ouvir, é ter muito cuidado e ouvir os sons da vida. Nas crianças, nos idosos, nos adultos, na natureza, em você também, claro. E você vai ouvindo. E isso é um milagre, porque ouvir o que está acontecendo no mundo é uma virtude muito rara, porque a gente está muito ocupado com os nossos próprios barulhos, com os nossos próprios ruídos. Então, eu acho que a poesia é um exercício de escuta. E eu acho que, cara, acho não. Quando no processo de fotografia, no meu processo como fotógrafo, tanto dentro ou fora da igreja, o grande lance é esse, é o ouvir. Porque quando você fala que é uma escuta da vida, na verdade, eu vejo que a maior fala da vida se torna a história. E aí, qual é o valor dessa história? Cara, eu aprendi a olhar as pessoas numa perspectiva de... Primeiro, deixa eu ouvir você, e aí cria outra perspectiva. Nessa perspectiva de, depois de entender quem você é. Não é de onde você vem, ou o que você tem, ou como você faz. Não. Quem é você? Qual é sua mãe, seu pai? Como é que é a sua casa, né? Que é a sua base? De onde você está vindo ali? O que isso tem a ver? Então, quando você fala sobre a escuta da vida, o grande lance é a história. E trazendo para dentro da igreja, eu falo uma coisa muito simples. Os cultos são iguais? A liturgia é parecida. Mas a palavra é a mesma? Não. O louvor gera na igreja a mesma reação? De forma alguma. Então, por que não escutar aquilo que a igreja está falando? Como eu falo igreja
pessoas que estão ali dentro. E aí está o grande lance da fotografia na igreja. Quando eu escuto aquilo que eu estou vendo, quando eu busco fazer uma poesia com aquilo que eu estou vendo, sentindo, entendendo o que está gerando um movimento, eu gero uma fotografia que não existe antes e talvez ela não vai existir depois. Porque eu falo talvez porque talvez a pessoa reaja um outro dia de uma forma parecida, mas nunca igual. Então eu consigo extrair daquilo e levar aquilo para um lugar assim, cara, esse dia foi essa palavra e hoje eu trouxe para você dessa forma. Essa é a foto que resume isso. Talvez a palavra seja a mesma daqui 2, 3 meses, mas a foto não vai ser porque vai gerar uma reação. Escuta. É você assistir o que está acontecendo, é você ver o que está. Então, só desse começo, você já rolou uma aula sobre poesia, como construir uma poesia dentro de uma igreja, de um culto, sabe? Mas eu queria muito, cara, esse lance de você falou sobre o seu início do seu processo, e tem uma outra coisa que, como artista, acontece muito. Você começa a não é travar, mas e também não é perder o valor em si, mas é você conseguir, você falar assim, será que eu estou vendo, será que está legal o jeito que eu estou vendo? E você passou por esse processo, mano? Tipo, e qual foi a forma que você ou você manteve nesse momento, ou mantém essa construção de um olhar, sabe, você fez uma poesia hoje, então a gente foi lá e fotografou hoje. Eu quero fazer esses paralelos às vezes, mas talvez pode te atrapalhar, mas me entenda que tá na minha cabeça está assim. Vai lá. Você fez uma poesia hoje, eu fotografei hoje. Amanhã eu estou sendo convidado para eu estou sendo convidado a ouvir uma outra coisa. E como artista, tem um momento que a gente fala assim, cara, será que essa fala é relevante, sabe? Não sei se passa, eu acredito que sim. Onde você encontra pouso por esses voos na poesia, assim, sabe? Deu para entender? Sim. Eu faço um exercício, Caio, assim, muito importante para mim e que me ajuda em todas as etapas dos processos da minha vida. Vou colocar mais para cá, né? Que você tá com... Ah, bom, que você deu uma olhadinha, eu falei, ele percebeu que a minha mão vai derrubar porque ele é poético, ele tá escutando os meus movimentos, você tá percebendo que eu vou esbarrar no copo. Eu vi que tava faltando água, vou ser sincero. Mais prático, né? Eu penso assim, nós estamos num mundo com muita gente boa, com muita gente construindo, com muita gente criando. Tem muitas pessoas em várias áreas da existência, da arte, da política, das construções diárias da vida, fazendo coisas lindas. E eu coloquei para mim a seguinte regra, né? Eu não avalio, na minha vida, eu não avalio o valor, eu não avalio a necessidade ou a legitimidade do que eu faço a partir do que as pessoas esperam que eu faça. Uhum. Sim. Eu tento muito fazer um exercício que parece contraditório. Ao mesmo tempo que eu escuto, eu não escuto. Como assim, Thiago? É paradoxal isso. Eu escuto necessidades, mas me bloqueio para as vaidades. Animal. Como assim vaidades? Não vaidade no sentido maléfico, não é isso. Mas assim, é natural que quando você começa a produzir algo, você entra num mercado, você entra num circuito. E você começa a precisar corresponder às expectativas para continuar nesse circuito. Então, se eu fiz algo que deu certo, eu começo a querer reproduzir o que eu fiz para que continue dando certo. E aí o que vai guiando a minha vida são os elogios de hoje, são as constatações de hoje. Então alguém gostou muito de um clique, gostou muito de um ângulo, gostou muito de uma coloração. Mano, então é isso aqui, achei a minha identidade é isso aqui. E eu fico tentando replicar. Não. O que me faz ter uma fonte fresca no coração? O que eu escrevo, o que eu produzo, o que eu compartilho, eu escuto e não escuto. Eu estou escutando a minha alma e o que chega das pessoas que estão perto de mim. Hoje eu estava numa reunião com o pessoal da igreja e eu estava conversando com um brother que escreve assim maravilhosamente bem, é o dos Anjos, escreve assim um absurdo, ele é impressionante. Mas ele tem um processo de escrita mais cadenciado, 1 por mês, 2 por mês, 1 por... Ele falou, Thiago, e você? Você escreve toda hora, mano. Às vezes você faz 5, 6 textos num dia. Qual é o seu processo criativo, né? E eu falei para ele, cara, eu sou assim, eu tô aqui com você hoje, cara. Tem um pessoal aqui trabalhando. Aí eu fico pensando, o que significa isso numa escrita? Aí eu vou lá. É maravilhoso quando a gente tem alguém que aceita não aparecer para que aquilo que eles estão fazendo nos ajude
a ser visto por mais pessoas, ou que mais pessoas tenham acesso à nossa voz. Eles estão em silêncio para que a nossa voz ecoe. Então eu começo a pensar poesias e textos onde eu dou visibilidade para pessoas que estão fazendo o que eles estão fazendo na vida, não aqui nesse momento. Total. Então um pai que que dá três passos para trás para que o filho dele aprenda a andar. Uma mãe que evita fazer um comentário que ela sabe que é importante, porque ela sabe que aquela criança, aquele adolescente precisa passar por aquele processo para crescer. Gente que se cala, que se esconde, mas não porque é inoperante, não porque não está efetivamente contribuindo com o que está acontecendo. Não, eles estão, mas eles se colocam na invisibilidade porque eles sabem que eles precisam fazer isso. Se eles começarem a falar agora, por mais que o que eles falem aqui seja relevante, eles vão atrapalhar a gente, porque é o nosso momento de conversar. Então a minha fonte é essa, a minha fonte é: eu estou toda hora olhando para a vida, estou toda hora conversando comigo mesmo, estou toda hora tentando ouvir de alguma maneira o que Deus está apontando, e aí eu escrevo. Eu não sei em quem vai chegar, eu não sei se vai chegar, eu não sei se vai ser bem aceito, eu não sei se vai ser uma coisa que poucas pessoas irão ler, mas não é isso que me move. O que me move faz sentido em algum lugar hoje, em algum lugar tem alguém que precisa ouvir assim, ó, você está na invisibilidade, você está no seu canto, mas você está contribuindo, você está fazendo, e algumas pessoas só estão nos lugares onde estão, só estão sentadas onde estão, porque tem alguém se movimentando, e esse alguém é você. Então, não para de fazer o que você está fazendo porque você não está aparecendo. Não para de fazer o que você está fazendo porque você não está debaixo da luz. Porque se você não fizesse o que você está fazendo, nem luz teria, porque é você que está movendo o holofote. Então, é isso. Eu tento fazer da vida uma parábola. A existência é uma parábola. E aí eu escrevo sobre isso. Quando a gente conversou lá atrás, outra vez, uma coisa que ficou muito na minha cabeça, até por isso que eu tentei caminhar para isso, e a sua resposta foi diferente daquele dia, e foi tão incrível quanto. E naquele dia você falou muito sobre essência. E é isso, né? Sobre a essência do que está acontecendo, não é sobre o que você expõe, é sobre o que você viveu e da forma que você viu. E na fotografia, eu acredito muito nisso. Na questão do quê? A minha forma de olhar está na minha história. Não tem como eu olhar, total, ver o valor de uma coisa, por exemplo, no valor do pai, quando ele pega uma criança no colo e vem em cima, se às vezes meu pai... Por exemplo, existem duas formas de ver o mesmo valor. Então, você foi criado por um pai, vamos supor, uma pessoa A foi criada por um pai que pegou ela no colo, levantou, e quando ela ouve isso, ela fala, nossa, eu sou uma águia, eu ouvi isso. E a pessoa que não teve pai fala, nossa, eu não consegui ver isso aí, como faz? Mas os dois lados constroem olhares que vão construir, através da fotografia ou daquilo que foi o registro, a construção de uma poesia, uma visão que pode agregar ao próximo. Então, quando você fala disso, de que não é sobre como a pessoa reage em si ou pelo termômetro da interação ou da resposta, e sim do termômetro de entender que está sendo relevante para uma, duas ou 1 milhão de pessoas que seja, eu vejo isso. Porque o valor da fotografia, para quem está ouvindo a gente e está falando, cara, mas como eu trago isso para a foto, sabe? Cara, o valor da fotografia está na essência do nosso olhar, cara. Não é quantas pessoas vão curtir essa foto. É uma experiência que eu tive com uma galera que eu estava conversando. Eu sentei 2 pessoas numa palestra e eu vi a história das 2. Uma era um menino que já é o mais velho da casa, responsável, tem que fazer tudo, tipo assim, não que a outra pessoa não seja, mas tipo assim, ele tem um peso sobre ele que, tipo assim, eu sou o homem daqui, sabe? E a outra é uma menina, que ela é a mais nova. Porém, o movimento da família gerou nela, cara, infelizmente, uma distância com a família. Porque a família foi indo fazer para dar o suporte para ela, vamos dizer assim, e ela ficou um pouco sozinha. Então, o garoto, ele tinha uma visão, mano, completamente ampliada. Ele queria ver tudo aberto, tudo rápido. Era uma ação, então ele abria a câmera, já fazia o registro. Você pode ver que dele é tudo expressão, é toda coisa que é atitude, é resultado. A dela, ela registrava detalhes do culto como ninguém. E eu falei assim, cara, como líder, não é só a gente misturar isso, falar, você vai fotografar com essa pessoa porque uma vai ter a atitude e outra vai ter o detalhe. Sensacional. E é o valor do que você é, porque você vai expor do que o valor que vai ter para quem vai... Claro, existe o valor de quem vai ver, mas é o que você falou, é o valor da construção de um olhar, segundo a missão de uma informação, de uma poesia para que vai alimentar alguém. E não quantas pessoas ou como vai ser o resultado disso em curtidas, enfim, em visibilidade. Mas eu acho que aí vale um comentário que para mim é bem relevante, para que as pessoas também não confundam o que eu estou dizendo. É óbvio que para mim é importante feedback. É óbvio que para mim é importante perceber
se eu tô numa linguagem e num caminho que faz sentido para quem me conhece, para quem convive, para quem tem um olhar para a minha história. Então, eu não posso ser o cara que me baseio e me apoio apenas na minha impressão. Então, assim, eu tirei umas fotos, ninguém gostou, todo mundo tá achando que não faz sentido, mas, mano, tá de acordo com a minha história, então eu vou fazer. Né? Então, assim, o que também a gente tem que pensar? Quando eu falo que nós não podemos viver movidos por feedback e por elogio, o que eu quero dizer? A essência está no que me move para construir aquilo tudo. Então, quando eu vou escrever, quando eu vou imaginar um cenário, cara, eu estou pensando numa criança, eu quero consolar uma criança, eu estou pensando num pai, eu tô mexendo ali com as palavras, imaginando um pai lendo aquilo. Eu estou imaginando uma mãe que está desesperada porque a filha está num processo de anorexia e ela precisa ler alguma coisa que vai fazer ela ter esperança de que ela não perdeu a batalha ainda e que tem muito para se fazer. Então, eu estou construindo coisas com um coração focado no que é relevante. Quando eu, a partir desse processo, faço algo que tem um retorno, eu quero escrever de novo aquilo, mas não estou pensando mais no pai, não estou pensando mais na criança, não estou pensando mais na mãe, estou pensando no elogio. Eu estou pensando no feedback. Esse é o processo problemático. Sim, né? Eu quis dizer, desculpa ter me expressei errado. Não, o que você falou está perfeito. Eu estou dizendo assim, é importante para quem está ouvindo a gente, não é assim... É uma outra... Entendi. Exatamente. O que você falou é totalmente o que eu falei. É isso aí mesmo. Esse exemplo que você deu foi maravilhoso. Essa menina que tem essa história se desenvolveu de tal forma que ela presta atenção nos detalhes. E ela pega coisa que, mano, o outro, que tem um outro processo, é lindo, é isso aí. Tem valor. Você vê valor nisso. Agora, é problemático, vamos imaginar. Uma pessoa, um exemplo, uma pessoa tem um problema grave com o pai. Mano, ela nunca tira foto de homem. Um exemplo. Ela está na igreja, ela sempre tira foto da irmã que foi abrir o culto, ela sempre tira foto da menina. Aí, de repente, você saca que nenhuma foto dela tem homem. Nunca. Aí você chega e fala assim, queria conversar com você. O que está acontecendo? Porque ela vai te contar a história dela. Vai ser importante esse processo. Só que aí, através da arte dela, você descobriu um trauma. E você pode ajudar essa pessoa a se desenvolver para que não seja o trauma dela sendo fotografado. É um valor que pode impulsionar, travar, então é um valor que a gente pode identificar para tratar. Exatamente, para que eu acho assim, a nossa história tem que estar em tudo, desde que a gente não deixe, né? Desde que a gente não deixe que os nossos traumas, que as nossas dores, que as nossas agonias manipulem o nosso olhar. Então, eu não tiro foto de homem porque meu pai foi um pai horrível. Eu entendo, não estou julgando você, mas vamos conversar. Eu não ia tirar foto de homem nenhum, porque eu não tive nem pai, meu pai foi embora. Entendeu? Então. É muito sério isso, porque... olha isso, como isso é muito verdade, mano. Eu cheguei um dia para Ana, eu fotografei muito mais fotografia social, fazer um ensaio de gestante. E eu falava assim, eu sou um cara de criativo, eu quero ser criativo. Olha como esse exemplo cabe, mano. E aí eu sou um cara criativo. Eu sou tão criativo que eu não quero fazer aquela foto, mano, do pai beijando a barriga da mãe. Tipo, mano, eu acho que... Não sei, né? Mano, no dia que a Helena falou assim, estou grávida. Adivinha o que eu fiz? Ajoelhei e beijei a barriga. Sensacional, isso aí. Então o valor daquilo pra mim falou assim, cara... Aí eu comecei a fazer assim, vamos começar o ensaio de gestante. Vamos, ajoelha e beija a barriga dela. É por aí. Porque, tipo assim, eu não podia tirar uma coisa que eu não tinha reconhecido o valor da importância do outro. E eu comecei a falar, nossa, como eu podia tirar da outra pessoa a intensidade. Então, dentro da igreja, por exemplo, eu não aguento mais fazer foto da pessoa chorando. Mas sabe o valor daquele choro? O que aquilo significa? O quanto aquilo é marcante para aquela pessoa? O quanto aquele dia, o que Deus falou com ela, pode realmente levar ela, sempre que olhar para aquela foto, relembrar e aquilo cada vez mais entrar na vida dela e aquilo ser verdade? Então, essa construção poética, a partir do que você fala sobre a construção do olhar do Tiago, da lente do Tiago, para que a escrita segundo aquele assunto traga uma inspiração para as pessoas que nem sempre vão estar participando daquele momento, né? E essa forma de se manter na essência, não se baseando pelo elogio, cara, é completamente coerente com a construção de uma fotografia dentro ou fora da igreja, onde a pessoa for. Porque a poesia das fotos
Quando eu te perguntei como você se mantinha entendendo que aquilo estava sendo relevante, é realmente nesse sentido de quantas vezes a pessoa vai falando assim, mas já fiz essa foto, será que ela realmente tem valor? Eu já fiz isso, mano, de novo isso. Cara, mas você está olhando por uma perspectiva, você tá se permitindo ouvir, você está se permitindo parar aquilo e falar, peraí, hoje é o mesmo dia? Está acontecendo da mesma forma? Hoje é o mesmo lugar? É o mesmo lugar? Mas está da mesma forma? Essa grama está do mesmo jeito? Esse orvalho que estava aqui não estava aqui na outra vez? Sabe? É esse frescor de ouvir, sabe? Esse frescor dessa base da construção da poesia estar no ouvir. É animal. E aí me fala, mano. Falo. Das falas, que você, da forma que você traz as palavras, né, para você construir a fala, onde você coloca em evidência, de repente, na sua perspectiva, coisas que não estão ali. O que você usa não é nem técnica, acho que isso é olhar, você já falou disso, mas o que hoje o Thiago, quais são os canais, quais são as formas que o Thiago hoje se alimenta, assim, sabe? A leitura, eu imagino que a leitura tem uma grande parte nisso, mas que mais? Quais são as inspirações do Thiagão, tá ligado? Eu acho que o primeiro de tudo são as conversas. Eu acho que nada me alimenta mais do que isso aqui. Eu acho que o diálogo, que a conversa é uma fonte, é um reduto, é uma gama de possibilidades assim fantástico. É uma coisa sensacional. Eu uso muito essa palavra agora que eu aprendi com o Saldiba, sensacional. Então, nada me enriquece mais, me mantém mais, me impulsiona mais, me alimenta mais, me inspira mais do que as conversas. Conexão. Seja ouvir histórias, seja ouvir alguém falando de alguém, seja ouvir alguém reclamando, não importa o que for, porque a fala ela é uma revelação do coração, né? A boca fala, o coração está cheio. Então, a fala é um processo de enxergar o que tem de mais íntimo em alguém, mesmo que ele não perceba. Quantas vezes eu estou falando com alguém sobre um assunto que não tem nada a ver com intimidade, com profundidade. Ele está falando da casa que ele está arrumando, um cano que quebrou. Eu sou essa pessoa que eu falo muito, quando a gente se encontra, eu falo um monte de coisa, você fala, nossa, será que deu para assimilar? Cano que quebrou, cara. Mas na maneira que ele fala sobre aquilo, mano, vem um insight. Ou ele está falando seguro demais, ou ele tá bravo demais, ou ele está tirando alguns detalhes que eu pergunto. Cara, você falou isso, mas você não tem ajuda de tal pessoa? Ah, tenho, mas você não tem tal coisa? Tenho. Então, essa experiência de conversar é o maior observatório que eu tenho da coisa mais rica da existência, que são as pessoas, e o que elas de fato sentem, o que elas de fato pulsam, mesmo que elas não queiram, elas se revelam. A conversa, a mesa, ela vai apagando a maquiagem, a mesa, ela vai mudando a entonação da voz, é menos impostação, é menos frase feita, quanto mais a pessoa vai se relaxando, quanto mais a pessoa vai confiando, mais a alma dela você vai percebendo, você vai detectando. Então, o principal para mim são as conversas, principalmente com o meu filho. Eu acho que as conversas com o João, nossa, as falas dele. Então, por exemplo, ele está indo para a escola, né? Hoje foi o primeiro dia de aula dele. Foi muito legal poder levá-lo e tal. E eu falei, filho, eu vou para a escola também. E ele fica respondendo, não, pai, você não pode, você ainda não é criança. Ele troca, né, o advérbio aí, ele troca, de vez ele fala, você não é mais criança, ele fala, você ainda não é criança. E isso me inspira, porque eu falo, pô, ele não sabe disso, mas ele está certíssimo. A fala dele é muito maior do que uma conversa sobre a escola. É sobre a existência, eu ainda não sou criança. Porque ser criança é o alvo da humanidade. Ser como criança é o resultado do que Deus tem para nós. E toda vez que eu ouço meu filho falar isso, é Deus me lembrando, você ainda não é. Ele está certo, ele não está entendendo, mas ele é profeta. Ele não está entendendo que ele está tocando tão fundo na sua alma. Ele não sabe que eu estou usando a boca dele dessa maneira, mas você sabe. Que eu estou dizendo através dele, da sua pureza, da sua... Você ainda não é criança, pai. Você ainda não é criança. Então, essas conversas, mano... É animal, mano. Além disso, a leitura, eu amo ler. Não tenho o hábito de ler poesia. Isso é interessante. Não tenho o hábito de ler poesia. Um laboratório tipo, diferenciado mesmo. Né? Não é meu hábito. Eu gosto de ler. Então, atualmente, estou lendo um livro chamado Missão Integral, do René Padilha. Um livro que eu estou gostando muito. Acabei de ler um livro sobre João Batista, porque eu preguei recentemente. Então, li um pequeno livro sobre João Batista. Foi lindo.
Então, a minha relação com a palavra, ela é muito mais intensa quando ela não é uma palavra trabalhada pela poesia. Eu gosto muito mais do tropeço do que do passo decorado. Nossa, animal. Então, assim, eu tropeço na poesia. Não é que ela tá ali na minha cara. Eu tô conversando e ela... Uau, ela fala, tô aqui. Eu prefiro essa relação com a poesia. Se encontra no caminho, né? No caminho. Ela sai de trás da pedra e fala, me achou... Não tenho nada contra a poesia, de vez em quando eu leio, mas não é o meu fascínio. Eu não sou um cara fascinado por parar ali, ler Manuel Bandeira, Olavo Bilac. Não. Tanto é que o escritor brasileiro que eu mais gosto, ele não é um escritor de poesia, ele é um escritor de crônica, que é o Rubem Alves. É uma escrita poética, é uma escrita carregada de beleza, mas não é uma elaboração do texto em si. Há uma diferença. Você lê uma poesia e às vezes você fica impactado pela maneira como a pessoa construiu o texto. Não, o Rubem Alves nos deixou, era uma pessoa que falava do copo, que falava da mesa, que falava do ato de comer, mas falava de um jeito que dá vontade de beber água, que dá vontade de comer e que dá vontade de fechar o livro e conversar com alguém. Então eu não ficava parado admirando a poesia me movia. O texto do Rubem Alves me tira do livro. O Rubem Alves não escreve para que você more no livro. O Rubem Alves escreve para que você conheça a vida. Então você lê o livro e você tem que fechar. É um convite, né? É um convite. Se você ficar lendo o livro o dia inteiro, você não entendeu o Rubem Alves. Se você terminar um livro dele e pegar outro, não é o que ele queria. Ele queria que você lesse como se fosse um despertar dos olhos. Agora vai. Depois volta aqui, pega mais uma dose, mergulha de novo, depois vai para a vida, né? Então eu gosto de ler. E por último... E o mais importante disso tudo, né? Eu me alimento muito da minha conversa constante com Deus. Assim. Eu não sou uma pessoa que fica 1 hora orando, assim, tem aquela prática que muitos têm, que é maravilhosa, de tirar um tempo e ficar ali. Não, mas eu estou em constante oração. Eu estou toda hora falando com Deus. É uma coisa assim que me ajuda muito. Estou toda hora. Então, eu entrei no trem e eu vejo uma cena, eu estou conversando com Deus sobre aquilo. Eu falo, mano, que sensacional. E de repente vem um versículo, de repente vem uma inspiração, de repente vem um... E eu me lembro que eu estava subindo uma rua e eu vi uma cena assim, inacreditável, né? Era uma porta de vidro e tinha uma placa, tinha um cartaz dizendo, estamos abertos, né? E pô, normal, isso é muito comum no dia a dia, mas aquilo, falando com Deus... Eu pensei, mano, isso é especial. Aí eu ia pregar, né? Pregar não, ia fazer um comentário numa igreja, uma conversa lá. E eu falei assim, às vezes, destrancar a porta não é o suficiente. Ela está destrancada. Nossa, mas é necessário que você enfatize essa mensagem. Não está só destrancado, estamos abertos. Sensacional. Estamos abertos. Você pode empurrar essa porta. Não está trancado, não tem segredo, não tem código, não tem senha. Estamos abertos. O óbvio ganha profundidade. Tipo assim, demais. O óbvio, assim, gente, nós estamos aqui. Então, eu falei que às vezes a igreja tem que ter essa cara. Não adianta só deixar a porta ali. Você tem que ir lá para frente e falar: entra, gente, você é bem-vindo. É seu também. É seu também. Sabe? Essa coisa de você não apenas dizer que o caminho está aberto, você canta para que alguém escute a sua voz e tenha curiosidade do que vai acontecer se ele fazer aquela rota. Você coloca flores na entrada para dizer assim, isso é bonito, eu vou chegar mais perto. Não adianta apenas ter a sarça, tem que ter a chama, tem que ter o fogo, para Moisés olhar e falar, o que está acontecendo ali? Eu vou lá. A gente é esse fogo que diz assim, isso aqui não é só uma sarça, vem mais perto, que aí você vai escutar uma coisa nova para a sua vida. É o que torna... eu vejo assim, é um processo muito louco, porque ele nos deu a vida, ele habita em nós, hoje nós podemos ser vivos pela fé, de trazer essa vida naquilo que é normal em todo lugar, cara. Quantos fotógrafos existem no mundo? Quantos poetas existem no mundo? Então, se eu for me preocupar em ser um fotógrafo bom, porque eu sou bom e minha foto é boa, cara, vai ser um trabalho enorme. O quanto de trabalho isso. Agora, aquilo que habita e torna a minha fotografia viva é muito maior do que eu. Então, quando eu entrego aquilo que deixa vivo, cara, é vida. E a vida, mano, conecta, velho.
Vida conecta. Porque, mano, quem hoje quando você fala assim, nossa, essa pessoa é, mano, essa pessoa é viva, essa pessoa, nossa, ela é, você fala, cara... É o Caio. É o Caio. Eu sei que tá errado em ficar olhando pra aí, tá, gente? Eu sei que não deveria fazer isso, mas eu tô fazendo. É o Caio. Mas, assim, cara, a conexão, você sai e fala assim, nossa, eu tô aceso. Sabe? Eu acho que a igreja, cara, tem esse papel. E a fotografia, a poesia, a música, tudo aquilo que é feito por uma pessoa que é vida, automaticamente traz vida. Não sei se estou sendo ouvido dizer. Torna a igreja viva. E é isso que ele veio fazer. Porque se não fosse para ele vir aqui mostrar como a vida era, mano, era só ele mandar alguém escrever uma carta. Como ele fez antes, sabe? Então, vai lá, meu filho, eu vou te mostrar como uma coisa é viva. Alguém, sabe? A vida vai ensinar a vida a ser vida. E aí a gente olha e inventa 50 mil coisas a não ser imitar a vida de quem foi vivo pelo Espírito, sabe? Cara, Thiago, eu não sei, eu falei que esse projeto, eu não quero um projeto que eu vou falar assim, vou lançar todo dia, toda semana, vai ficar aqui 3 anos. Se for, foi. Se não for também, eu entendo que o ciclo vai ser feito segundo a vontade de Deus de verdade, mano. Mas é isso que eu preciso que as pessoas entendam, mano. O projeto, a nossa ideia é trazer isso. É a pessoa entender que a essência do que ela faz não está no resultado, está na vida que ela desperta. O quanto ela conecta com pessoas. A igreja, existem milhares de artistas dentro da igreja desencaixados, porque eles vão lá simplesmente cumprir a tabela de clicar e ir embora. E não é isso, cara. Isso a igreja não precisa de você cumprir uma escala. A igreja precisa que você vá lá e seja mais um fogo, mais uma brasa que vai gerar essa vida em vida, em vida, em vida, saca? Amém. Cara, você tá maluco, velho? Eu não sei nem o que eu vou perguntar mais agora. Mas... Agora, o que eu queria falar com você, mano? Hoje, se você fosse encontrar alguém que falasse assim, nossa, Thiago, eu comecei a escrever... Que existem muitos na caminhada. Quando você ganha uma experiência de alguns anos, chega alguém que está lá naquele tipo assim, você tem 4 anos, sei lá, 10 anos de escrita. Por exemplo, eu tenho 10 anos de fotografia. Chega alguém que está começando e fala assim, eu comecei a fotografar, eu estou começando aqui, eu estava pensando em fazer isso. Você olha para ela e fala assim, tá, olha, o que eu vou te dizer... que eu poderia te dizer assim, do meu coração, que eu gostaria de falar com o Thiago. Eu acho que isso eu posso reformular. Não é nem o que eu queria dizer para o Caio de 10 anos atrás, porque foi importante o que eu passei, como eu passei, para poder falar isso. Mas o que você falaria para um menino que vai falar, mano, ou menina, eu conheci uma poeta lá em Imperatriz do Maranhão que ela fez vários... como é que chama? Cordéis. Mano, eu ganhei um. Eu falei, quem fez isso aqui? Foi ela. Eu falei, sério, que lindo. Ela falou, ela fez mais 4. Dá uns 4 para mim, pelo amor de Deus, quero levar para São Paulo, uns 5 se tiver. E assim, se essas pessoas falam assim, nossa, Thiago, hoje eu faço poesia e eu estou pensando, eu queria que você me falasse assim um toque. O que o Thiago falaria para essas pessoas através desse podcast, mano? Primeiro eu diria que boa coisa você deseja. Eu acho que, primeiro eu diria que legal que o seu coração foi fisgado por essa vontade de escrever, de registrar, de descrever cenas, de propor cenários. A escrita ela é divina no sentido de que Cristo é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra que se fez carne. O mundo foi criado pela palavra. A palavra, a comunicação, a beleza do som articulado é muito poderoso. Tudo isso é muito poderoso. E não poderoso como uma poção mágica, não é isso, mas poderoso como ferramenta, como veículo de vida mesmo, né? De dizer, Lázaro, vem para fora. Sabe? Esse som é vida, tirando alguém de onde estava, inerte, frio, e fazendo se movimentar para fora. Então, é lindo. Então, a primeira coisa que eu diria é lindo, é lindo. Que bonito que o seu coração deseja isso. A segunda coisa tente se visitar, se ouvir, se compreender, para entender por que você deseja isso. Porque hoje, desejar ser alguém que escreve pode ser um resultado meio envenenado. Assim, eu quero escrever porque eu vi quanto é legal escrever. Eu percebi que escrever pode me dar status. Eu percebi que escrever pode me colocar numa posição de sábio. Eu percebi que escrever é um lugar onde posso desabafar o que eu sinto e que se dane o que as pessoas pensam. Então, você precisa se sondar para entender por que eu quero viver essa experiência.
Porque dependendo da resposta que você der para você mesmo, o meu conselho vai ser diferente. Porque se você perceber que é só a vontade de fazer o que os outros estão fazendo e deu certo, eu diria, então não faz. Esse seria meu conselho. Não faz agora. Não vai ser legal para você, porque esse processo vai te frustrar. E pior do que te frustrar. Pode machucar pessoas ainda. Também, mas pior do que isso é te insensibilizar. Porque quando eu quero algo que não é bacana para mim, pior do que não alcançar é alcançar. Porque se eu alcançar isso que não é bacana para mim, eu vou me tornar o que eu não deveria ser. Eu posso chegar longe, eu posso ser ovacionado, mas vou ser oco. Eu vou ser um produto que está dando certo, mas uma alma vazia. Como dizem alguns, né? Eu vou ter sucesso naquilo que para o céu é um fracasso. Porque se eu tenho sucesso com um coração que não entendeu o propósito daquilo para o reino, quando nós falamos de pessoas que escrevem na comunidade, na igreja, né? É vazio. É como pegar um sino, ficar batendo e é só barulho. É como dar os meus bens aos pobres, mas isso não tem motivação verdadeira. É como dar meu próprio corpo para ser queimado e, na verdade, isso não é um ato de graça e de amor. Eu fiz isso porque eu acho que queimar o meu corpo vai resolver o problema do mundo. E aí é uma idolatria ao meu próprio corpo. Eu queimei meu corpo sendo um idólatra, porque eu idolatro o meu corpo. Então é um sacrifício de tolo, como Paulo nos ensina de uma maneira. Então, meu primeiro conselho é sonda seu coração. Agora, se você percebe, não, mano, faz sentido para mim escrever. Aí eu responderia, daria um conselho. Seja mensurável na sua escala. O que é isso, Thiago? Quando eu comecei a escrever, meu primeiro processo foi fazer um grupo de e-mails que tinha só pessoas que me conheciam, assim, 30 pessoas, 40, e eu mandava textos diários para essa lista de e-mails, lá atrás, né? E eu ia identificando como que esses textos chegavam neles. Esse texto faz sentido quando eles sabem quem está escrevendo? Porque se eu sou uma pessoa, por exemplo, que não fala com ninguém, sou extremamente arrogante, eu escrevo um texto sobre humildade, a pessoa vai ver e fala assim, mano, não tem nada a ver isso aqui com você. Esse feedback de quem me conhece foi essencial para as minhas escolhas de tema, para minhas escolhas de caminhos. Então, quando eu via um amigo reagindo profundamente e chorando com o texto que eu escrevi, eu tinha uma colega que recebia semanalmente esses textos, e um dia ela me disse assim, eu queria te agradecer, porque eu tinha uma amiga que estava num processo de câncer, e ela faleceu. Só que antes de falecer, o que alimentava a minha amiga eram seus textos. Uau. Eu levava para ela lia, ela se alegrava, ela chorava e ficava perguntando, quando vai ter o próximo texto? E eu vivo essa experiência. Eu descobri qual é a minha veia. Eu posso escrever outras coisas, mas qual que é a minha veia? A minha veia é chegar em quem está sofrendo. Eu não sou o cara do entretenimento, eu não sou o cara da poesia pela poesia. Meu texto é para chegar em quem está sofrendo. Essa é a minha identidade. E como eu descobri essa minha identidade? Escrevendo. Mas escrevendo para quem me conhece, escrevendo, entendendo com quem eu quero falar. Tem muita gente que começa a escrever, mas nunca mandou um texto para um amigo, nada. Ele quer começar na internet, quer começar no Instagram, escrevendo para o nada, escrevendo para o vazio, escrevendo para a nuvem. Que não é nada. E quando você falou assim, de mandar um e-mail para 30 pessoas, o que veio na minha cabeça foi só isso. 30 pessoas já era o bastante para uma mensagem. Meu Deus! Só que assim, hoje em dia, mano, 30 pessoas, dependendo de qual for o propósito da pessoa, ela vai achar que não é nada. Sim. Se de 30 pessoas você conseguir alcançar, quantas pessoas você consegue... Se de 30 pessoas você alcançar igual você alcançou uma pessoa, que a mensagem foi fôlego, cara, já valeu. Agora, hoje, às vezes você vai alimentar... Igual aquela pessoa que tem 150 milhões de seguidores, você vai ver, tem 200 curtidas. Ela está falando com quase... menos de 10% de tudo aquilo. Então, aquele número, talvez ele nem seja real. É exatamente quem está sendo... É mais fácil ela pensar em 200 do que ela olhar pelo número de 150 milhões, sabe assim? Então, hoje, cara, esse valor... Até prometi dando umas dicas. Espera aí, pessoal, vou parar. Mas hoje, esse valor, tanto que você está falando como poeta, tanto a primeira dica, quanto se sondar, quanto essa sobre o valor não do número, mas o valor do propósito, que não está no número e está no valor do propósito, cara, isso é muito necessário hoje para a gente, porque hoje as mídias estão aí e hoje a fotografia é um dos carros-chefes da igreja. Tipo assim, hoje toda igreja precisa
incentiva nesse momento, estão incentivando muito, dá a câmera, fala, vamos fazer. E peraí, mas fazer o quê? Uma das necessidades que eu entendi hoje, cara, todo mundo tem equipamento. O problema antigamente era não ter equipamento, porque antes da pandemia as pessoas tinham dificuldade até de comprar. Sim. Não é um momento, vamos fazer outra coisa. Veio a pandemia, todo mundo teve que comprar. E agora faz o quê com isso aqui? Entende? É entender o valor do propósito, independente de equipamento, independente do alcance, independente do qual é o feed que vai se montar no Instagram, é o que está sendo feito, e por quê e para quem, sabe? Por quê e para quem tem duas perguntas que sempre me dão parâmetro, mano. Eu vou comprar tal coisa, por quê e para quem? Por quê e para quê? Tipo, eu vou comprar porque eu preciso disso, mas para quem? Por quê e para quem? Por que eu vou comprar isso? Por causa disso e disso. Para quem? É bom para você, só para alguém? E essas duas perguntas, tipo, me desmontam, mano. Várias coisas assim, tipo, tudo bem que eu sou meio maluco, mas a Ana pode dizer isso, cara, isso mudou porque eu falo, não, isso agora eu não preciso. O para quem era um luxo meu, sabe assim? Então, tudo bem que quando eu vejo que tem um porquê e para quem, eu vou fazer, não sei que não maluco. Mas é muito disso, cara. Quando eu ouvi isso, não tava no meu quarto, mano, foi uma pira minha, assim. Caio, por quê e para quem? Mano, eu falei, que é muito disso. Tipo, essa foto, ela trouxe relevo. Cara, meu trabalho chegou um momento que as pessoas, eu entregava uma foto, eu tenho muita foto muito louca para mim, que se eu postar ninguém vai entender nada. Mas quando eu fiz aquilo, aquela pessoa teve um porquê na história dela e era para ela. Então, eu posso postar, mas não vão nem ver, sabe? Então, esse lugar para o artista, através da fotografia, precisa ser muito, 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 muito pensado. Porque é uma coisa que, às vezes, você poderia dar milhões de toques. Onde se inspirar, quem ouvir, quem ler, como fazer. Mas esse lugar, mano, de se sondar e entender o porquê você está fazendo e para quem, mano, pro fotógrafo, é muito importante, pai. É muito importante, porque isso transforma a missão da fotografia, tanto como posicionamento do fotógrafo, quanto para quem ele está falando. Olha, você é meu líder, deixa eu te explicar o porquê eu estou fazendo assim e para quem. Vamos alinhar a nossa visão? E aí, quando o líder vem trazer para o time, ele fala, por que você está fazendo isso e para quem? Vamos alinhar essa visão? Isso muda o andar do time, mano. Porque é artista, né, pai? Os caras conseguem, quem você falou já, se perder, de certa forma, em várias coisas. São convites diários, minuto a minuto, sei lá. Principalmente pela rede social. Então, assim, isso que você falou, cara, eu devia ter feito isso no final, para você terminar, né? Mas, cara, só queria dizer que isso, cara, eu tava aqui dizendo assim, meu Deus do céu, que louco. Agora continua os toques. É que a natureza humana, ela anseia, ela tem sede de reconhecimento, de afago, de amor, de recepção, de cuidado. Se eu transfiro esse desejo, essa minha carência para algum talento que eu tenho, para algo que eu faço, é muito problemático. Há uma diferença em fazer algo por amor e fazer algo para ser amado. Isso é muito diferente. Quando eu faço algo por amor, eu estou desenvolvendo o meu potencial para o outro. E aí, quando eu escrevo com isso na minha mente, no meu coração, é muito mais fácil de administrar os resultados disso. Eu escrevi uma coisa, não teve o efeito, não chegou. Cara, estou em paz, porque eu não escrevi para mim. Eu escrevi acreditando que isso pode abençoar alguém. Então, eu vou continuar esse processo. E quando fizer sentido para alguém, vai chegar. Né? Se não chegou, talvez não fez sentido, mas fez. Então, vou caminhando, não vou desistir aqui. Quando eu faço para ser amado e o negócio não tem resultado, mano, aí eu caio numa bad, aí eu questiono se vale a pena, aí eu começo a ficar com raiva. Aí eu fico com raiva daquele meu parente que não curtiu, fico com raiva do meu primo que não comentou. Mano. Eu fico com raiva da minha esposa ou do meu marido que passou o dia inteiro e não teve o cuidado de chegar no final do dia e falar, o seu texto estava bonito. Aí eu vou gerando hostilidade e aí perde totalmente o sentido do que eu estava fazendo. É um buraco negro, velho. Ao invés da minha poesia ser um haja luz, né? A poesia é um haja luz, é palavra que gera vida e clareia e traz coisas à existência. Ao invés da minha poesia ser esse haja luz, a minha poesia vai gerar sombra, vai gerar treva, vai gerar sofrimento, porque eu estou tão em busca de que as pessoas me reconheçam no que eu faço, que se eu não for reconhecido, aquilo que eu fiz se torna um produto de intriga. E eu vejo muito isso acontecer. Então,
tudo isso que eu falei, eu sei que não é prático, mas se sondar, se entender, é muito importante. Ter um grupo, escrever para gente que te conhece, antes de você dar um passo maior, para mim é essencial, que foi o que eu vivi. Cara, seleciona pessoas que você tem carinho, respeito, vai escrevendo e vai compartilhando, porque às vezes a gente quer fazer algumas coisas e não tem aptidão para isso. E você pode continuar escrevendo, mesmo sem ter aptidão, mas entendendo que não vai ser o seu veículo de ministração ou o seu veículo de alcance, porque não é o que você tem aptidão. E pode ser parte do processo. É parte do processo para que realmente você entenda onde está o seu veículo. Exatamente. É o pneu do seu carro. Exatamente. Viver esse processo vai te abrir um outro horizonte. Então, passar por ele é importante. Mas ter gente para te dar feedback, não só feedback, para você ver de que maneira a sua semente alcança essas pessoas, é muito importante. Outra coisa que me ajudou muito é estudar, cara. Estudar me fez muito bem. Não estudar técnicas, eu nunca fiz isso. Estudar, mas eu fiz faculdade de letras. Eu estudo com muita assim, insistência o meu recurso principal, que é a Bíblia. Eu tento cuidar da minha cabeça naquilo que é essencial. Então, eu tenho que ler algumas coisas de teologia, eu tenho que ler algumas coisas de filosofia, eu tenho que ler algumas coisas da sociedade para que a minha palavra não ofenda. Então, por exemplo, se hoje eu sei, estudando, e essa é a minha leitura, né, do que eu escolho estudar, que certas palavras ofendem, elas não vão estar no meu texto. Mas por que elas não estão nos meus textos? Porque eu prestei atenção na realidade, na sociedade, eu estudei e vi que não é legal usar essa palavra. Eu não vou usar. Se eu não estudar, eu estou fazendo um monte de coisa achando que eu estou arrasando e eu estou ferindo gente, porque aquela maneira de falar sobre aquele assunto não traz alegria, não traz paz, ela traz problemas. Então, lidar com a palavra ainda hoje, nesse ambiente de dinamites, mano, a gente está... Se tem uma coisa que hoje é perigoso, é o que você está fazendo. Abrir um canal para falar com as pessoas na internet. Isso é perigosíssimo, o que você está fazendo. É muito legal, mas é muito perigoso, porque você pode fazer uma piada, você pode fazer um comentário sem maldade, mas porque você e eu não estudamos, porque eu e você não nos preocupamos, nós estamos ofendendo pessoas, nós estamos tocando em coisas sensíveis. E que cada vez é mais delicado, é mais sensível. Cada vez. Cada vez mais, por exemplo, eu vou te falar até um real. É muito engraçado, mano. Eu falei uma coisa assim, você estava falando, eu vim e falei assim, se torna um buraco negro. Juro pra você na minha cabeça, será que as pessoas vão entender que eu tô falando isso? Não é questão de falar do negro, porque eu sou... Eu comecei a falar, não, Caio, calma, isso aqui, agora. Veio na cabeça. Já veio na cabeça, tipo assim, e assim, são coisas que constantemente você tem que tomar cuidado. Estudar e também tomar cuidado para você também não ficar pirado, senão você não fala. Eu falei para você, para fazer esse projeto, cara, eu realmente esperei bastante, porque foi nesse ponto. O perigo de você se expor e aí a você ouvir coisas que vão, de repente, atrapalhar na trajetória que você poderia estar correndo sem necessariamente passar por esse caminho. Mas, enfim, esse podcast tinha que existir, está acontecendo. Que bom. Por exemplo, mano, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre família, parece que é uma coisa muito padrão, né? Família, cara. Pai, mãe, filho, família. Tão simples. Aí eu comecei a ler sobre isso, comecei a estudar sobre isso. E eu fui falar, cara, no encontro, sobre família. E as coisas que eu estudei, que eu li, mudaram, não o que eu acredito, mas mudaram o meu jeito de construir a minha fala, a minha poesia. E eu me lembro que eu cheguei lá e eu comecei a falar, eu não alertei ninguém que eu tinha estudado, não, eu só fui lá e preguei, compartilhei. Cara, quando eu terminei, mano, pessoas que nunca me procuravam para falar depois de um momento de família me procuraram. Quem? A mulher de mais de 40 anos que não se casou e mora com os pais, ela tem uma família. Oh. Só que ela nunca é vista nas falas. Por quê? Porque ela é uma mulher de 40 anos que não se casou e mora com os pais. Então ela parece que ela não tem família, ela está desconectada. Entendeu? Veio a mãe solo, que sempre escuta uma pregação que fala da família pai, mãe, e ela não se sente visível ali. Ela não está ali porque ela é uma mãe solo. A avó que cria o neto. Ela é família. É uma avó que cria o neto, porque a filha morreu. O marido foi embora. Mas ela, na pregação sobre família, ela não está inclusa. Porque quando eu não estou vendo, quando essas pessoas não estão no meu radar, elas não estão na minha fala. Eu não acolho. A mesma coisa é a escrita. Se eu não olhar mais para as vulnerabilidades das pessoas, para as suas
necessidades, quando eu escrever, elas estarão invisibilizadas no meu texto. Então, se eu vou lá e escrevo sobre paternidade, e eu escrevo sobre maternidade e tal, e eu só escrevo sobre isso, eu estou invisibilizando o casal que não pode ter filhos. Eles nunca vão se ver nos meus textos. Total. Porque eu não tinha eles no meu coração, né? Então, o poeta é, acima de tudo, alguém que carrega a gente no coração. Acima de tudo, o poeta não é o que ele escreve. O poeta é o que ele traz para dentro dele. O poeta é aquele que chora, e acontece comigo várias vezes, de dor, de ver, porque ver dói. Enxergar dói. Para eu escrever um texto sobre, como eu escrevi recentemente, sobre a enchente em Franco da Rocha, que morreu mais de 19 pessoas, eu tenho que ver. Eu tenho que ver a família que morreu, pai, mãe e filho. Eu tenho que ver, eu tenho que parar de virar a página e prestar atenção no sorriso daquela criança. Eu falo, mano, aquele sorriso não existe mais, cara. Então, a poesia é gerar a partir da dor, é um parto, mano. É um parto. Assim como muitos de vocês também sofrem, porque vocês estão em contato com coisas ali que são cheias de emoção, cara. Aquele clique da mão dada, aquele clique onde a pessoa está no momento mais intenso da palavra, aquele clique da criança que está sozinha ali, de olhos fechados, e tem um mundo dentro dela, cara. Então, por exemplo, quando eu vou numa igreja que eu já vi antes pelas fotos, normalmente eu sei, se é uma coisa bem feita, eu sei assim, cara, lá eu vou ser bem-vindo, porque olha só como eles... Que eles carregam na fotografia, eu ia falar isso. É carregar a gente na fotografia. Mano, eu chego lá, eu falo, eu sou bem-vindo aqui, mas eu nunca fui lá, mas as fotografias chegaram em mim e me fizeram sentir que eu sou bem-vindo. Eu tô me vendo aqui. O texto é isso também, a poesia é isso também. Eu estou me vendo, eu estou me enxergando nesse texto, eu tô sentindo que eu estou presente nessa narrativa. Então, a última dica para vocês é, antes de escrever, traz para dentro. Não seja hipócrita. Não escreva sobre a fome se você não se importa com isso. Não escreva sobre o rapaz que acabou de morrer porque tomou um tiro no assalto de Uber se você não chorou por isso. Não escreva sobre o inferno se isso não dói na sua alma. Não escreva sobre esperança se você é uma pessoa que nunca oferece isso para ninguém. Quando eu falo não escreva, não é que você não pode, você faz o que você quiser, mas não tem vida nisso, como você falou, não tem vida. A poesia é, acima de tudo, viver o que eu estou escrevendo. Não viver no sentido de realizar as tarefas, mas dentro de mim, cara, aquilo está acontecendo. Se eu vou escrever sobre alguém que morreu, está doendo em mim. Se eu vou escrever sobre um pássaro, é porque aquilo que eu estou enxergando nele teve um significado para a minha espiritualidade. Então, o poeta é alguém que sente, mano. Ele sente a vida o tempo todo. Isso dói, isso é difícil. E a gente tem que estar pronto para arcar com essas cenas que ficam na nossa cabeça. Eu quero terminar dizendo, que eu já contei isso, acho que na outra conversa que a gente teve, e eu não lembro se você tem a informação do nome do fotógrafo, mas eu nunca me esqueço, quando eu li, daquela foto assombrosa de uma criança na África. Do urubu. Morrendo, né? Ela tá ali para morrer e tem um urubu esperando isso acontecer. E o fotógrafo, ele conseguiu nos levar para aquele lugar. A gente sentiu aquilo ali. Mas o cara não conseguiu lidar com aquela imagem na cabeça. E acabou a vida dele, mano. Aquele fotógrafo acabou com a vida dele. Porque ele não conseguiu lidar com o que ele trouxe para a própria alma. Porque ele ficou pensando, mano, eu não fiz nada. Eu vi ela morrer. Eu descrevi, mas não interferi. E às vezes ser fotógrafo é isso, cara. Nem tudo dá para interferir. Você tá trazendo uma cena, você está trazendo uma história, mas você não é o dono dessa história. E às vezes lidar com algumas imagens, lidar com algumas coisas que a gente escreve, que a gente fotografa, que a gente pensa, não é fácil, mano. Tudo que você falou sobre escrever, mano, eu ia pedir pra galera voltar 2 minutos desse podcast aqui, ou até uns 3, não sei, mas e trocar a palavra escrever por fotografar. Tudo que você falou, eu enxergo que na fotografia tem o mesmo sentido. Se não se envolver, não tem como registrar.
porque você vai simplesmente tentar criar uma coisa que talvez não tenha nem a ver com o que você está vivendo ali, está acontecendo ali. É a mesma coisa quando você vai falar com uma pessoa de um culto e fala, eu não consigo ouvir a palavra e fotografar, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas se você não ouvir, você não sabe o que está sendo falado. Você não vai conseguir registrar algo que tem a ver com o que está sendo pregado ali, entende? Mano, vai ter um episódio 2, 3 depois, nós vamos marcar isso aqui. Mas é muito bom trocar ideia com você, cara. Gente, eu falo demais, desculpa. Ah, tá bom. Mano, eu acho que são dessas conversas. Bom, eu vou continuar falando, não vou parar. Mas é dessas conversas que nascem. É o que você falou. A mesa, ela realmente tem um propósito de. Cara, se você chega correndo para assistir, calma, ouve. E você vai construindo uma outra coisa. Se você chega com alguma coisa construída, calma, ouve, desconstrói, você vai construir outra coisa. Eu acho que hoje essa conversa trouxe isso. Qualquer tema que a gente fosse pensar em poesia, a gente desconstruiu muita coisa. E construiu coisas assim, nem muito altas, mas coisas que são base para que o que vier depois sejam firmes, saca? Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Eu quero agradecer você, eu quero agradecer todo mundo que ouviu até aqui. Quero agradecer a Cater Cabos, que é o nosso apoiador, que sempre ajuda a gente a manter essa qualidade nesse áudio, vídeo, enfim. São pessoas parceiras incríveis. Eu quero que você se conecte às nossas redes, se inscreva, ative sininho, porque se o YouTube entender que isso é relevante, ele vai mandar para mais pessoas. E a gente quer isso, que essa informação chegue para o máximo de pessoas possíveis. Mano, se quiser se despedir, muito Quero obrigado. me despedir de vocês com uma última fala. Existe apenas um momento nas Escrituras em que Jesus está escrevendo. Em nenhum outro momento se diz que Jesus escreveu. Não foi ele que escreveu os evangelhos, ele não deixou registros da sua maneira de pensar a vida. Só tem um momento em toda a narrativa bíblica que ele escreve. Ninguém sabe o que ele escreveu. Mas porque ele escreveu, uma vida foi salva. A mulher não foi apedrejada. Talvez ninguém saiba o que você escreveu. Mas se uma vida for salva, se uma pedra for jogada no chão ao invés de alguém, valeu a pena. Então, eu queria deixar essa mensagem para você. Não é o que as pessoas falam do que você escreveu, é o que você escreveu fala. É isso que importa. Não é o que as pessoas falam do que você escreveu, mas o que você escreveu fala. É isso que toca as vidas, é isso que abençoa as pessoas, e que você continue fazendo isso para a glória de Deus, e que esse papo aqui tenha te ajudado em alguma coisa. Tamo junto. Valeu, Caio. É nóis. Feliz Natal. Feliz Natal, galera.